Nós vamos assistir rapidamente uma pequena matéria que foi feita também. Essa matéria, só puxar aqui para vocês verem, foi a repórter nossa, foi a Lígia. Na terça-feira aconteceu aqui pertinho, bem pertinho da televisão. E olha, vocês vão ver cenas de violência, coisas que a gente não desejava e aconteceu aqui pertinho. Assiste aí e vamos voltar logo, logo com as nossas perguntas. A manifestação começou pacífica. Estudantes com cartazes e cara pintada protestavam contra o preço das passagens de ônibus e também contra a realização da Copa das Confederações na cidade. A pé, seguiam pela Avenida Antônio Carlos em direção a Pampulha. Uma das pistas foi fechada. Aos poucos, os manifestantes tomaram conta de toda a rua. Tudo sem violência é o melhor que a gente consegue, assim, benefício pra gente, mas fora as passagens é o que vem acontecendo há vários anos, desvio de verba, político impune. A Polícia Militar, junto com o Batalhão de Choque, fez uma barreira em frente ao UFMG. De acordo com esse tenente-coronel, um acordo teria sido feito entre a polícia e os manifestantes. Nós já acordamos com aqueles que fizeram um primeiro contato com a polícia lá na Praça 7, que eles fariam o deslocamento na Antônio Carlos até o perímetro compreendido Américo Vespúcio e Antônio Carlos. Negociamos um pouco mais porque o que está imperando nesse momento é o diálogo por parte da Polícia Militar com os manifestantes. Eles vão se deslocar até próximo da entrada da UFMG. A imprensa gravava uma conversa entre o tenente-coronel e representantes dos manifestantes quando o confronto começou. Nós não temos mais condição de manter a galera, não tem condição de segurar mais. Não é possível vocês manterem a nossa segurança. Eu entendo a sua fala, agora eu conto com a sua sensatez em pedir o pessoal que mantenha a civilidade, que mantenha o diálogo, ok? Nós vamos dar... Deixa eu conversar com o Coronel Carvalho, por favor. Não, mas vocês vão retornar. Agora começou o conflito. Tranquilo. Uma nuvem de fumaça provocada por bombas de gás lacrimogênio tomou conta de todo o local. Balas de borracha foram disparadas para tentar dispersar os manifestantes. Uma cena de guerra se formou. Pessoas tentavam se esconder, tapavam o rosto para se proteger do efeito provocado pelo gás tóxico. Vocês acabaram de assistir o que aconteceu aqui bem pertinho da gente. E eu tenho certeza que milhares de pessoas que estão nos assistindo neste momento, de alguma forma você foi afetado. Talvez você mora em alguma cidade aí que ainda não aconteceu nada. Você está vendo na televisão e você está sentindo meio amedrontado, não sabendo o que fazer, aonde que o país está caminhando. Você que talvez se ficou no trânsito por várias horas na ida ou na volta. Você que talvez fez parte desses eventos, dessas manifestações. Você talvez que é pai, mãe, filho ou filha, tanto das pessoas que estão manifestando ou até dos policiais. A gente gostaria realmente de abençoar a vida de todas essas pessoas, principalmente com sabedoria e paz. Porque nós não podemos de forma nenhuma perder o controle. É completamente verdadeiro, é lindo, é legítimo toda manifestação democrática. Precisamos disso a cada dia mais. Mas precisamos ter muito cuidado. Olha, nós estamos aqui trabalhando numa enquete e a pergunta é simples. Você acredita que essas manifestações populares no Brasil vão fazer algum tipo de efeito? Ligue agora, 3209-0860. E eu gostaria de falar aqui, hoje, eu vou passar para vocês esse livro, Cristianismo e Política. Cristianismo e Política. A grande realidade que nós temos hoje, se fala muito que cristianismo não se envolve em política, mas toda a nossa cultura é judaico e cristã. Tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós temos hoje como a nossa justiça, veio também lá desde os romanos e até hoje, desde o Código de Hammurabi, a nossa justiça vem muito fundada no judaísmo, no cristianismo, e é isso que nós dizemos, aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que é correto, é isso que nós precisamos pensar. Bom,
Muitas participações, eu realmente não consigo falar de todos, mas eu gostaria de acentuar sobre a Sara, perguntando como é que vai ficar o nosso país agora, Juliano da Silva, o povo nas ruas, aqui no Espírito Santo, em Guarapari, enviando aqui a mensagem para nós. Juliano, um grande abraço para você aí. O Gilda Araújo também dando todo o apoio às manifestações. A Valéria, o povo está certo, porque até quando nós aguentar esse tipo de situação dessas pessoas que não têm amor pelo povo? A Geralda Vilma, bom, antes as pessoas não tinham coragem, agora elas querem mudar, e isso sim é uma democracia. A Vilma, como será agora? O povo vai aceitar tudo ou iremos acordar e fazer valer o nosso direito de dizer não? Lucas, aqui de Contagem, temos que parar de aceitar tudo que o governo impõe, pois eles querem apenas o seu próprio bem. O Júlio, acredito que o nosso povo acordou, a palavra de Deus está se manifestando. A Amanda Gomes, eu acho que o nosso Brasil acordou, pena que as pessoas ainda usam de um pouco de bagunça. E o Gabriel, até quando o excesso de pedidos da população atrapalha realmente os pedidos? Pois os que têm acompanhado que cada um pede algo e não existe muito foco. Bom, nós precisamos realmente aprender e descobrir como que nós vamos conseguir levar o nosso povo, não só nessas mobilizações, mas em todos os dias dentro de casa, em nossos amigos de escola, de trabalho, como podemos levar a nossa sociedade para um caminho melhor. Precisamos de foco. Essa é uma grande realidade. Bom, tem uma pergunta aqui, o Dr. Carlos, eu gostaria de passar o seguinte, juntando todas essas questões, essas manifestações, elas são recentes na internet? É comum a juventude se manifestar nas redes sociais dessa forma? E como é que acontece isso? Esses protestos através dos sites de redes sociais já têm sido identificados há alguns bons anos, né? O poder de mobilização dessas redes na internet é impressionante. Eu acho que o que ele traz de diferente agora, que é algo que também já acontecia em escala menor, é uma articulação bastante interessante com o espaço virtual, os espaços de discussões na internet e o espaço público. Né? Nós vivemos um momento de grande afastamento das pessoas em relação ao modo como elas utilizam o espaço público. Né? Em geral, quando nós estamos na rua, nós estamos com medo, nós estamos engarrafados, nós estamos tensos, nós estamos preocupados se aquele espaço pode ser utilizado daquela maneira. Então, uma vez que as pessoas vão para a rua e ocupam a Praça 7, que é o coração da nossa cidade, elas estão dizendo que elas querem conviver ali, elas querem ocupar aquele espaço como algo que faz parte do cotidiano dela e não apenas ficarem tensas, engarrafadas naquele hipercentro da cidade cotidianamente. A internet serve como uma ferramenta poderosíssima para articular esse espaço público, o nosso espaço geográfico do dia a dia, com as nossas demandas e as nossas interações virtuais. Então, quando a gente pensa, é a geração Facebook que desceu para as ruas? Não, a geração Facebook sempre esteve nas ruas, só que ela esteve nas ruas acuada, apertada nos ônibus, engarrafada nos seus carros. Agora ela está querendo ocupar esse espaço de rua de uma outra maneira. Nós temos pouquíssimas praças na cidade, os nossos espaços públicos são cada vez mais privatizados, mais restrições de utilização. Né? Nós temos aí um fenômeno muito interessante nos últimos anos, que é um carnaval em Belo Horizonte. Né? Um carnaval em Belo Horizonte é algo que há 4 anos atrás não existia, é algo que nos surpreende nos últimos 2, 3 anos. Um carnaval pacífico, familiar, tranquilo, que nada mais é do que uma vontade das pessoas de ocuparem o espaço público de uma outra maneira. Eu frequentei alguns blocos e hoje, quando eu passo por essas ruas, me lembro claramente da minha experiência a pé naquele momento, uma outra relação com a cidade que não é a do carro, não é a da tensão, não é a da pressa, e isso me torna mais integrado a esse espaço urbano. Então as pessoas querem ocupar os seus espaços e, evidentemente, trazendo aí as suas inúmeras bandeiras. E a rede internet funciona como um complemento bastante interessante para esse movimento. Esse agregamento cria para eles talvez um pouco de segurança para ir mais para as ruas. A gente, quando a gente era menina, a gente andava de bicicleta na rua, andava de carrinho de rolimã, jogava bola na rua, a gente brincava na rua. Hoje em dia, a gente dizia o seguinte, não, para botar grade é só para prender as pessoas, talvez em presídio. Não, hoje em dia todo mundo vive em presídio, dentro de casa e apartamento, não pode sair. Exatamente. Não pode sair. Professor Rudar, o que o senhor diz sobre isso? O senhor concorda com esse ponto? Concordo totalmente, o Carlos falou uma série de Nós queremos dominar as ruas de novo. Mas veja o que significa o que vocês falaram com isso que está ocorrendo. As pessoas ocuparem as ruas e falar, a rua é minha de novo, não é pouca coisa. Pelo que você mesmo acabou de falar, eu estou vivendo meio preso, mesmo estando no ônibus, eu estou fechado ali. De repente eu ocupo aquele local onde o ônibus passa. Isso aí tem uma simbologia.
E assim, acho que a gente teria que, talvez, eu só queria contextualizar um pouco como que isso é importante. Lembra que eu falei que de 10 em 10 anos surgiu um movimento de jovens, inclusive? Uma nova onda. Quando é que parou? Em 2002. Vocês não viram falar 2002. Pula. 2002 é a eleição do Lula. O que ocorre de 2002 para cá? 2 fenômenos que eu queria juntar com isso que o Carlos acabou de falar. Primeiro, as organizações populares entraram no governo. Sindicatos hoje estão discutindo em fundo de pensão, discutindo o ministro do Ministério do Trabalho e assim por diante. Organizações populares, inclusive ONGs, passaram a assinar convênio com o governo, que está terceirizando. Atendimento à criança, a famílias em situação de risco, são atendidos por ONG hoje, no Brasil inteiro, inclusive envolvendo universidades públicas, também em projetos de terceirização de serviço. O que vai acontecer é que, então, essas entidades, que eram um canal por onde se expressavam pessoas que sempre sentiram que queriam a rua para si, ou que a educação não estava indo bem, não houve um ano que a educação estava excelente no Brasil, nem a saúde, mas tinha esses canais. Eu ia numa pastoral qualquer, num ministério, eu ia numa ONG, eu tinha onde me expressar, no partido. Só que eles vieram para dentro dos gabinetes e as ruas ficaram vazias. Para piorar, nós temos um segundo fenômeno. Começam a surgir uma série de dirigentes e governantes, esses prefeitos da nova geração, de vários partidos. Eu poderia até citar, por exemplo, PMDB, Eduardo Paes, no Rio, do PT, Fernando Haddad e Márcio Lacerda aqui, o Antônio Carlos Magalhães Neto em Salvador, portanto são todos os partidos. É uma geração forjada fora da rua. Aí quando essa meninada toda toma a rua de novo, eles não sabem o que fazer. Eles não sabem nem falar a linguagem. E aí vai afastando cada vez mais. Quando os meninos chegam perto de uma prefeitura, o prefeito fica lendo um texto e fica falando em conta. Se é algo que eles não estão querendo discutir, é conta.